Olá, está começando o Multicidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiavi e fico com você a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto super importante, a Associação Fibromialgicas do Brasil, uma organização não governamental que viabiliza projetos às pessoas com fibromialgia, conectando-as com recursos que ajudem a enfrentar a doença. E para falar comigo sobre esse assunto, eu conversei com a Daiane Silva, presidente da Associação de Fibromialgicas do Brasil. Seja bem-vinda ao Multicidades. A gente vai tratar hoje de um assunto que é super importante, né, de uma enfermidade que a gente tem e é presente muito presente, principalmente na faixa etária aí dos 30 aos 50 anos de idade, que a gente tem essa identificação que é a fibromialgia. A gente está com a Daiane aqui, que faz parte da Associação Fibromialgica, né? Fibromialgicas, então me corrija, por favor, do Brasil. Gostaria, assim, Dai, de que você nos falasse primeiro de tudo, né? Explicasse o que é a fibromialgia, que doença é essa? Que ela atinge esse público justamente dos 30 aos 50 anos de idade, mais especificamente. Vamos lá. É uma pergunta bem complexa. Hoje a gente não tem uma resposta única, né, em relação à fibromialgia, mas uma das teorias mais aceitas hoje é que existe um distúrbio, talvez de produção ou de sinapses no nosso cérebro que interpreta qualquer estímulo que talvez fosse normal para uma pessoa, que é normal para uma pessoa saudável, ele se torna muito dolorido, né? Então, assim, a maior característica da doença hoje é esse lance com a dor, né? Que é o principal sintoma. Então, a dor normalmente é o sintoma de que alguma coisa está errada, mas na fibromialgia, ela é a própria doença em si, mas é um dos mais de 100 sintomas já listados pela medicina e confirmados. O que a gente entende hoje é que tem uma desordem no processamento da dor, então, no nosso sistema nervoso central, e aí um estímulo leve, eventualmente, se torna muito dolorido. Então, a vida fica cheia de desafios, digamos, a partir disso, né? Não tem uma causa única, existem fatores ambientais, genéticos, de ambiente, né, social, cultural, uma série de coisas que acabam impactando e classifica aí ou construir um perfil, né, de uma pessoa com fibromialgia. Hoje nós somos a grande maioria mulheres, basicamente tem outros sintomas associados, ela é considerada uma síndrome, então ela acarreta e traz outras doenças, além das comorbidades que a gente pode ter, porque a gente não fica isento de outras doenças. Então, enfim, é uma coisa que está sendo estudada e foi reconhecida há um pouco mais de 30 anos hoje, então a ciência sabe pouco a respeito. Então, como não existe uma causa única, não existe um tratamento único, né? E aí a gente está aí ganhando essa visibilidade porque a doença em si é invisível. Não, e é muito louco isso, né? Porque muitos pacientes, eu me lembro assim de casos de pessoas próximas, iam buscar médicos em função de muita dor, né? Uma dor não diagnosticada, uma dor tem razão todo, exatamente. E aí os médicos pesquisavam, faziam exames, olha, não justifica isso, e acabavam dando analgésicos, enfim, e era esse o tipo de tratamento, e no fim a gente tem esse diagnóstico que é tão forte, né? Como que surgiu a associação? Assim, como que vocês se uniram em prol dessa causa? Hoje, graças a Deus, existem uma série de movimentos aí espalhados por todo o Brasil, onde as pessoas parece que começaram a clamar por algum tipo de atenção e informação ou visibilidade. A associação tem uma história muito particular, assim, porque eu fui aquela criança Maria das Dores, sabe? Reclamona, que não gostava de fazer atividade física, não corria como as crianças normalmente corriam. E eu passei uma vida inteira ouvindo o que sua amiga ouviu, né? As suas pessoas próximas que você citou, sendo tratada por cada vez uma história. É artrose, é porque você tem esse desvio, é porque você é muito sintomática, você é sensível.
Mas o diagnóstico é muito longo para se obter, né? Acho que a gente deve estar entre 15 e 20 anos aí de média para ter um diagnóstico com as pessoas dentro da associação, pelo menos. Então, ela surgiu de uma necessidade própria, na verdade. Eu tive diagnóstico, minha fibromialgia, então, é provavelmente infantil. Eu tive diagnóstico aos 24 anos, quando eu me mudei para Curitiba, que é uma cidade bem fria, e isso influenciou, também tem essa baixa pressão, interfere nos sintomas, e foi quando eu consegui ter o diagnóstico. Mas ele é feito por exclusão, então, às vezes leva uma vida inteira, né, ou muitos anos, sem respostas, a gente começa a se questionar, e os próprios médicos, a própria ciência não sabe a resposta, e os profissionais, né, especialmente os médicos, não sabem muito o que fazer com a gente, né. Então, a associação, ela surgiu de uma necessidade de informação, que na época não existia, claro, de uma forma muito individual e muito focada no acolhimento às outras pessoas. Então, conforme eu ia aprendendo, né, traduzindo as coisas antes do Google Translator, as coisas, os estudos científicos de fora do país, para ouvir o que estavam se dizendo sobre a doença, eu comecei a compartilhar isso, né, e aí foi assim como centenas existem centenas de Daianes aí, é bom dizer, acolhendo, se identificando, e as redes sociais só facilitou isso, né, então a gente começou lá no Orkut, mas foi na pandemia que aí a gente parou de começar a pensar de forma despretensiosa. Era uma coisa que eu não divulgava, eu me identificava como fibromialgicas, falava, né, nessa pessoa, mas a pandemia trouxe uma série de suicídios dentro da comunidade de uma forma geral, nos grupos de WhatsApp, de Facebook, Instagram. A gente sabe que hoje 70% das mulheres com fibromialgia têm depressão, 30% delas têm ideação suicida e a gente tem 6% com histórico de tentativa. Então, se torna uma coisa assim, eu falo que a gente vive num limbo, a gente nem está apta a trabalhar para o empreendedor, para o mercado, e a gente nem está apta a se aposentar por INSS, para a Previdência e para o nosso sistema. Então, você vive mesmo num limbo onde você não sabe o que fazer. E, assim, eu particularmente não reagi desde o início à morfina, então, assim, as meninas demoram alguns anos, às vezes, para processar isso, e quando elas entendem isso, elas entram em depressão. É bem comum. Tem algumas exceções, graças a Deus. Mas quando você entende que aquela é a sua condição e que não vai mudar, não tem um remédio, não tem um tratamento claro, que tenha resultado de fato ou que cure a doença. Então, a associação foi ganhando espaço após a pandemia, porque a gente, uma hora, comecei a me questionar, porque eu não tinha preparo nenhum para atender uma pessoa que estava querendo tirar a própria vida. E aí as demandas para o administrador do grupo de WhatsApp e Facebook eram isso, tá, tem uma pessoa aqui, a gente precisa acolher, liga para ela. E aí isso ficou insustentável até o ponto de que eu, com algumas meninas do grupo, disse assim, gente, a gente precisa encontrar profissionais para tratar a gente, porque eu não sou qualificada. Eu sou profissional de marketing, consultora, não tem nada a ver, né? Então, a internet, claro, me ajudou a construir isso como um hobby mesmo, sabe? Era uma forma de especular a carreira, eu era assistente, analista, enfim, conforme fui crescendo, fui me afastando disso, e aí acho que essa coisa de, quando acabou a pandemia, os conselhos de psicologia disseram, olha, então agora a gente volta ao que era antes, não pode mais ter atendimento online para casos graves, né, específicos. E aí, imagina, né, contei uma história longa, mas para dizer que a pandemia, o pós-pandemia não nos permitiu dizer, obrigada, gente, beijo, me liga, agora vamos encerrar o projeto. Então, a gente precisou se formalizar. Então, a gente está numa posição agora, após o primeiro ano de formalização, depois de um ano só para montar estatuto e trabalhar isso, a gente está tentando, com o nosso histórico agora, escolher os melhores caminhos para ajudar as outras associações todas, por isso ela é nacional, né, por ser digital, por não ter um espaço físico, mas a gente quer agora juntar todo esse ecossistema que a gente entende, a começar pelos pacientes e voluntários. A gente tem mais de 80 pessoas sendo atendidas, mais de 30 voluntários hoje, a maioria são psicólogos, estudantes de psicologia, assistentes sociais, e uma série de pacientes são as que mais precisam, que acabaram se mexendo e criou um movimento onde a gente está hoje, né, com, assim como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, esse movimento de
políticas públicas acontecerem. Existe uma outra associação nacional que a gente está juntando aí forças, né, se entendendo como parceiros, para que a gente consiga ter uma perspectiva, porque assim como o movimento como um todo se construiu baseado em políticas públicas, eu vim do mercado corporativo, então eu tenho uma visão completamente diferente de como resolver as coisas. Então, acho que como associação nacional, a gente quer trazer esse profissionalismo para as líderes que estão por aí, que são 100% fibromiálgicas, com uma série de desafios, sem suporte, a maioria não tem plano de saúde, lutando para que a gente faça conquistas, né, e que com esse direito a gente encontrou um caminho, né, as associações, os movimentos encontraram um caminho, para que a gente agora juntos consiga criar o impacto que a gente deseja, que é transformar a vida das pessoas com fibromialgia no país. O que eu vou te dizer, assim, ó, eu te ouvindo falar, assim, e sendo uma pessoa que realmente, como eu te falei, eu não tenho um conhecimento profundo dentro dessa causa, é muito impactante, né, saber os efeitos, as consequências que a doença pode trazer, né, e isso deixa qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade. Por que a sociedade não se volta para isso? Por que o governo não dá um amparo para isso? Por que vocês não são vistos, né? Então, é um questionamento que eu, enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, aí saio lá do jornalista e entra a Fernanda, ser humano, e diz assim, cara, é um grande problema, e aí vocês passaram pela pandemia por tudo isso que você relatou aí. Quais são os maiores desafios, assim, que vocês enfrentam no dia a dia para manter a associação, para levantar essa bandeira de verdade, assim, de defender essa causa, de estar ali lutando por essas pessoas que fazem parte desse grupo e que têm os seus direitos, né, por excelência, porque são cidadãos aí do nosso país. Quais são os maiores desafios que vocês têm? São muitos, mas se eu fosse escolher um, eu diria que, talvez dois, que o preconceito, e antes do preconceito, a desinformação. Então, tornar visível uma doença que é invisível, que não é diagnosticada num exame, né, com resultado direto, então, né, traz esse preconceito, inclusive da própria ciência e dos próprios médicos. Então, acho que o preconceito seria o primordial aí, né? E a gente entende que é o nosso dever trazer essa visibilidade, né? A gente tem uma série de pessoas que estão na fila do INSS sem conseguir trabalho, sem suporte psicológico, sem conseguir resolver, às vezes mulheres que vivem numa situação tóxica porque não conseguem uma forma de sobrevivência financeira e a saúde, né, acaba contribuindo para que seja mais desafiador, quer dizer, sendo 95% mulheres, todos os problemas que as mulheres têm vêm de forma agravante, né, para as pessoas com fibromialgia. Então, acho que o preconceito, né, que antecede a desinformação, são os nossos maiores desafios, assim, né, eu falei 1, 2, 1, 2, é difícil escolher, mas acho que isso, porque a gente tem, por exemplo, peritos médicos no INSS, eu entendo que é um sistema falido e que eles temem a fraude, mas eu concordo que não sejam 100% das pessoas que precisam ou que querem se aposentar. Eu escolhi lutar e não me aposentar, mas eu me preparei para isso, né? Pude estudar, me pós-graduar. Quer dizer, foi difícil, foi tardio, mas eu consegui. Algumas pessoas não têm mais condição, idade ou saúde física para começar do zero, então elas precisam desse suporte. A partir do momento que a gente conseguiu, depois da Anfibra ajudar muito, com o fundador do Rio Grande do Sul, inclusive, que faleceu, infelizmente, na pandemia, o Daniel, eu não o conheci, mas ele fundou essa associação, a Anfibro, que começou buscando aprovação em municípios de projetos de lei para identificar a gente, da preferência na fila, porque, olha, depois dos 40 eu entendi, até os 30 eu brigava que eu não queria, mas eu entendi o que é a diferença de você ter uma fila preferencial quando você precisa escolher o que fazer com a sua energia, né? No meu caso, mais forte do que a dor, o que me debilita é
a fadiga crônica. Então, assim, tomar banho, escovar os cabelos, fazer a unha, tudo é energia e a nossa é limitada. Então, a gente tem períodos, eu estava dizendo, que escreveram já no relatório, olha, a paciente estava de batom com o cabelo penteado, quer dizer, então ela está apta para trabalhar por causa disso. E a gente tem uma série de mulheres que são menos vaidosas como eu e acabam deixando em segundo plano, mas tem uma série de mulheres que, né, que são maravilhosas, lindas, deusas, e que, apesar da doença, às vezes, né, usam isso quase como uma máscara literal, a maquiagem, para poder viver e fazer o melhor no seu dia. E aí a gente é julgada dentro da própria ciência, dos próprios profissionais. Então a gente fez uma coisa louca, que foi trazer essa associação para perto da gente, nacional, com a expertise e o histórico deles, com a nossa visão mais de empreendedorismo. Então a gente está construindo uma plataforma que é quase uma comunidade online específica para a gente, onde a gente quer colocar todo mundo lá dentro, porque nem no SUS tem números a respeito. A gente entende que somos, em média, 8 milhões de pessoas aqui no país, né? Então, assim, 8 milhões de pessoas é muita gente, né? E elas não estão sendo olhadas. Então, tem a lei do girassol, que a gente tem como identificação também para doenças invisíveis, né? Devagarinho aí, há um pouco mais do que uma década, as coisas estão ganhando movimento para agora a gente ter essa visibilidade, a gente poder ter uma conversa maravilhosa como essa. Então, obrigada pelo espaço, me tesoure se precisar, porque tem muito a se dizer para quem tem sido calada por tanto tempo. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Dai, vou pedir para que tu continue com a gente, esse assunto é extremamente importante, eu acho que atinge muita gente, né? A nossa voz, eu acredito, assim, ó, enquanto jornalista, que a nossa obrigação, né, enquanto profissional, é levar esses assuntos até a população, é fazer com que as pessoas pensem a respeito, com que pessoas se identifiquem e possam buscar ajuda dentro de canais como o de vocês, né, e ter esse suporte. Então, peço que tu continue comigo, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta. Já. Segue. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, segunda graduação, transferência ou nota do Enem? Aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Estamos de volta, gente, com Multicidades, hoje tratando um assunto extremamente importante, que é sobre a fibromialgia. É uma doença silenciosa, pouco diagnosticada, e que muitas pessoas se questionam sobre onde buscar o tratamento, com quem ter um suporte, enfim. Eu estou com a Daiane hoje, que ela faz parte de uma associação que dá todo esse amparo para as pessoas que sofrem dessa doença. Dai, que prazer mais uma vez. Se você perdeu o nosso primeiro bloco aí, entra no YouTube, a gente tem entrevista na íntegra aí. A gente teve recentemente uma questão de legislação, né, como você falou no bloco anterior, que existem muitas lacunas, né, existem muitas deficiências dentro do sistema de saúde nacional e gratuito para as pessoas, no que diz respeito à doença em específico, né? E aí a gente teve aí notícias de que seriam emitidas carteiras de atendimento preferencial para pessoas que sofrem de fibromialgia. O que isso impacta? O que esse diferencial impacta na vida de vocês? Isso é positivo? Como é que vocês veem isso? Fernanda, eu vejo como mais um passo, né? A identificação correta é importante e a gente tem um movimento maior nos últimos anos, como eu disse, após todo esse trabalho feito, né, pela liderança ao redor do país. Ele se torna um passo porque a gente entende hoje, em 18 estados no país hoje,
uma pessoa com fibromialgia já é considerada como uma pessoa com deficiência. É importante dizer que nós não somos pessoas com deficiência, mas a gente entende que, perante a lei, para ter acesso aos direitos de saúde previstos, né, desde a Constituição, e para o nosso caso, que é bem específico, esse era o melhor caminho para que a gente conseguisse acesso à saúde. O tratamento é difícil, é multidisciplinar, e a maioria não tem, de fato, acesso, né? Eu moro na cidade de Florianópolis, e aqui eu tenho relatos de pessoas que estão há 2 anos, 3 anos na fila para conseguir visitar um reumatologista. Então, não é só o reumatologista, foi eles quem começaram, mas não são só eles que tratam. O neuro é muito requisitado e, por conta dessas pesquisas, é muito bom identificar e diagnosticar também a doença. Mas quantas pessoas no SUS têm acesso a um neurologista, entendeu? Então, se faz importante, acho que para esses casos mais graves, especialmente, porque não é só ter a carteira, vai precisar fazer uma avaliação biopsicossocial para entender um a um o nível de incapacidade dessa pessoa, para então decidir se ela é apta a ter um BPC-LOAS, né, a se aposentar por invalidez, a ter um suporte, afastamento, ou se ela está em condições de, né, de trabalhar, e aí essa avaliação, né, de funcionalidade, que é a CIF, é o passo tão importante quanto a identificação, na minha opinião. Mas a gente precisa ser identificado para a gente ter a preferência nacional. Então, agora, depois de 18 estados, né, fazerem isso, começou a discussão um tempo atrás já de como fazer essa documentação, e foi entendido que deveria ser feito municipal ou estadual. Então, cada município tem aprovado nos últimos anos, passado pelo processo todo, de votação, de trabalho com a liderança e os parlamentares, para explicar a doença, para mostrar as nossas dificuldades, né? Então, é uma vitória, com certeza, acho que não pode deixar de comemorar. E o que você diria, por exemplo, assim, ó, quais são os principais sinais, os sintomas iniciais para quem está começando a entrar nesse processo da doença, enfim, né, uma pessoa assim como eu, começa a sentir alguns sintomas e daqui a pouco, aonde que ela consegue identificar que tem alguma coisa errada e que ela tem que buscar um auxílio de um profissional mais qualificado? O que tu diria para os nossos telespectadores? Tem 2 situações. Quem tem infantil ou desde a adolescência ou há muitos anos, não tem muita clareza. Tipo, no meu caso, eu não tenho muita clareza, eu não sei o que é viver sem dor. Então, assim, eu demorei uma vida para entender que aquilo não era normal. Então, eventualmente, durante a infância, é importante falar, porque as crianças têm pouco diagnóstico ainda, os adolescentes, né, antes de chegar aos 30, 50, mas as crianças reclamam de cansaço, de dor, eu tinha dor no joelho, dor na cabeça, dor nos olhos, ai, não quero correr, sabe, aqueles sinais que, é dor do crescimento, ouvi várias vezes que era dor do crescimento. Então, é bom atentar, né, aos sinais desde a infância. Na vida adulta, acho que tem um lance da sua fadiga extrema. De manhã, por exemplo, é um momento que tenho mais rigidez muscular. Então, de manhã é sempre uma luta, né? Acordar e trabalhar. Eu vi aqueles podcasts falando de segunda-feira, 5:30 da manhã, eu tô a todo vapor, eu estava em desespero, dizendo, meu Deus, eu nunca vou ser assim, como que eu vou conseguir? Então, eu não entendia, né, mais uma vez, o que estava acontecendo com o corpo. Mas sinais de extrema dor, extremo cansaço físico e mental, né? A causa, eventualmente, pode ser física ou mental também, um trauma psicológico, como abuso, violência, um luto. Todos eles são fatores desencadeadores, assim como um acidente de carro, onde você teve uma fratura, uma lesão não tratada. Então, as lesões ortopédicas, o tratamento com o fisioterapeuta, é importante fazer, porque se essa dor não for tratada, ela pode tomar conta do corpo e se tornar uma fibromialgia. Então, esses são extremos, né, os casos mais extremos e mais comuns, mas a gente tem casos de pessoas diagnosticadas com depressão erroneamente. Eu tive esse diagnóstico de, não, que você tem depressão, né, você não tem nada, volta lá, né, se é mulher, deve ser provavelmente alguma coisa por conta disso, sabe, aquele tipo de... então, atentar a tudo isso é muito complicado, olha quanta coisa eu tô falando, né. O que mais? Sintoma de ansiedade,
dificuldade cognitiva, dificuldade de concentração. Eu tenho pacientes que foram diagnosticados antes com burnout, por exemplo. Tem pessoas que têm diagnóstico de bipolaridade, tem estresse pós-traumático, então já está sendo estudado agora de que uma pessoa que vive com dor crônica, além de ter depressão e ideação, ela também pode criar o transtorno de estresse pós-traumático pela dor constante, o estado de alerta que seu cérebro está enviando para o seu corpo o tempo todo. Enfim, tem muita coisa. O importante, acho que é a gente sempre se olhar, se cuidar, né, entender dentro das nossas possibilidades o que a gente pode fazer para fazer um check-up, para dar uma olhada nos sinais. Os homens têm pouco diagnóstico porque demoram muito aí, tem muita coisa de homem não sente dor, homem não chora, homem não fica doente, isso é doença de mulher. A gente tem pacientes sofrendo preconceito porque eles têm uma doença que é tipicamente feminina. Tem, enfim, tem vários sinais. Acho que tem sintomas parecidos eventualmente com lúpus, então diagnósticos ou exames de exclusão, né, para lúpus, por exemplo, eu faço todo ano, porque eu continuo tendo chance, não ganhei uma imunidade, né, mas eu continuo tendo chance de ter lúpus em algum momento. Então, pelos sintomas serem parecidos, é importante que eu faça todo ano esse exame. Então, imagina a dificuldade de uma pessoa sem acesso a um plano de saúde ou a recursos para tratar. Também eu quero, né, quase puxar a orelha, mas dizer que o melhor tratamento, além do autocuidado para fibromialgia, é alimentação e exercício físico. São os remédios mais amargos de se tomar quando você tem fadiga crônica e dor. Mas é importante se mexer e continuar em movimento. Isso também é bom para a mente, né? Não existe saúde mental sem exercício físico. Se você tem fibromialgia, 70% de chance de ter depressão, né, por favor, vamos cuidar da alimentação, repensar açúcar, repensar glúten, repensar, claro, cada caso é um caso, mas tem algumas coisas que são geral, assim, para todo ser humano, acho que todas as mulheres podem aproveitar, mas especialmente, de novo, para as pessoas que acometem, né, tiveram alguma doença, como a gente tem, essa doença crônica, precisa olhar ainda mais para isso. E a saúde mental, que é o foco da nossa associação. Daiane, obrigada pela tua participação, acho que essa nossa conversa foi extremamente válida, tenho certeza absoluta que tem muitos telespectadores nossos que estão nessa condição, não sabem para onde ir, não sabem a quem buscar, né? Eu acho que isso foi agregou demais dentro do nosso programa. As nossas portas estão sempre abertas para vocês, tragam sempre novidades, tragam sempre informações para que a gente possa divulgar para os nossos telespectadores. Eu acho que esse é um serviço que a gente tem a obrigação de fazer. E conte conosco, estamos aqui, eu particularmente acho que foi uma conversa assim, de extrema importância que a gente teve aqui, e que bom poder ter te encontrado aí, que a gente pôde ter esse bate-papo aí no Mundo Cidades. Obrigada. Obrigada, Fernanda, obrigada pela receptividade, pelo espaço, né, quase tentando contar aqui um pouquinho de tudo, com tanta informação. Posso fazer um convite para as pessoas procurarem a gente, né? Nosso Instagram é @fibromialgicas ou fibromialgicas.com.br. A gente tem um WhatsApp para atendimento, é 41 99235 8369, e tanto quanto as pacientes, precisamos muito de voluntários, então todas as profissões, né? Se você precisa se conectar, precisa fazer networking, quer conhecer, né, pessoas diferentes dentro da sua profissão, trabalhar com uma causa bacana. A gente foca ainda muito na saúde mental, né, e resultado da pandemia. Então, nosso maior convite, chamado sempre são para os psicólogos, né, mas, como eu disse, né, qualquer pessoa pode ajudar, se sentir desejo no coração, né, fica o convite para nos procurar também. Que baita conversa essa nossa entre eu e a Daniele, né? Então, se você quer mais informações ou quer rever esse programa, você pode ver essa e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Nosso Multicidade de hoje vai ficando por aqui. Tchau, tchau!